Hi guys, how are you? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os substantivos contáveis e substantivos incontáveis da língua inglesa. Você muito provavelmente já ouviu os termos countable nouns e uncountable nouns em algum local. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e como a gente pode empregar alguns artifícios para contornar algumas limitações que ocorrem principalmente quanto aos substantivos incontáveis da língua inglesa. Antes da gente falar um pouco sobre esses artifícios e falar dos substantivos contáveis e incontáveis propriamente ditos, a gente tem que falar, pessoal, da diferença entre os substantivos contáveis e incontáveis. Você sabe qual é a diferença entre eles? Eu acho super interessante a gente falar um pouquinho mais sobre os substantivos incontáveis, porque o que se aplica aos substantivos incontáveis significa que não vai se aplicar aos substantivos contáveis na maioria das vezes. Quando dizemos que um substantivo é incontável, isso significa que a gente não pode dizer, por exemplo, 1, 2, 3, 4, como por exemplo, 1 carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros. Seria isso? É mais ou menos por aí. Isso porque não há essa variação do substantivo no singular e plural. Então, apesar de na nossa língua a gente encontrar alguns substantivos que podem ser usados tanto no singular quanto no plural, na língua inglesa isso é um pouquinho diferente. Justamente devido a esse aspecto que a gente não pode mensurar um determinado substantivo em inglês, a gente tem que lançar mãos de artifícios para contornar essa situação, esse impasse. Uma característica muito peculiar dos substantivos incontáveis é que eles não comportam o uso dos artigos indefinidos a e nem mesmo an. Por exemplo, nós conhecemos os seguintes substantivos contáveis da língua inglesa: apple, airplane, book. Então eu disse aqui maçã, avião e livro. Como se tratam de substantivos contáveis da língua inglesa, a gente pode associar essas palavras aos artigos a e an. Por isso eu posso dizer an apple, se eu quiser dizer uma maçã. Eu posso dizer an airplane, se eu quiser dizer um avião. E eu também posso dizer a book, se eu quiser dizer um livro. Assim, considerando que esses são substantivos contáveis da língua inglesa, eu posso dizer one book, two books, three books e assim sucessivamente. Ou seja, eu posso contar separadamente quantos livros eu tenho. Alguns exemplos de substantivos incontáveis da língua inglesa: water, meat, research, advice e money. A palavra water significa água. A palavra research significa, de modo geral, pesquisa. A palavra meat significa carne. Advice contém o sentido geral de conselho e money significa dinheiro. Você muito provavelmente está achando estranha essa questão de dizer que a palavra água em inglês ela é incontável. Isso porque você pode dizer uma água, duas águas, três águas, quando, por exemplo, você está se referindo à água mineral. Você vai comprar água na mão de um ambulante e aí você pede: eu quero 2 águas. Tudo bem, nesse caso eu concordo. Você também pode dizer, quando estiver se referindo ao telhado de uma casa, você pode dizer, justamente em relação ao decaimento desse telhado, você pode dizer um telhado com 2 águas, com 3 águas. Já na língua inglesa, quando a gente está se referindo ao líquido especificamente, a gente não pode dizer one water, 2 waters e 3 waters. É por isso que a palavra water é um dos substantivos incontáveis mais conhecidos, mais famosos da língua inglesa. Entretanto, a gente não tem o costume de dizer em português 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros, 4 dinheiros e por aí vai. Então, perceba que existe uma pequena equivalência, existe uma semelhança entre ambas as línguas, mas a gente também tem que considerar as particularidades de cada uma delas. Não é porque uma regra ela é válida para uma língua que ela vai ser válida para todas as outras línguas. Então lembre-se, a gente justamente tem que considerar as particularidades de cada língua, as especificidades de cada língua. Por exemplo, a palavra research é considerada um substantivo incontável. Como a palavra research ela é considerada um substantivo incontável, a gente não deve dizer a research. Por exemplo, se você quiser dizer que você fez uma pesquisa, você não deve dizer I did a research, e sim opte por dizer I did research. Eu tenho que dizer, pessoal, que há muita controvérsia sobre a palavra research. É que a gramática normativa ela dita que research se trata de um substantivo incontável, mas muitas pessoas ainda assim insistem em utilizar o artigo a como se research fosse um substantivo contável da língua inglesa.
Eu poderia aqui ficar horas citando diversos exemplos de substantivos contáveis e incontáveis em inglês, mas vamos dar uma olhada agora em outros aspectos que são igualmente importantes. Já que eu mencionei sobre essa imprecisão, ou seja, como a gente faz para poder quantificar ou precisar um substantivo que é considerado incontável? Como que a gente faz para poder contornar essa situação de impossibilidade de uso no plural e inclusive quando a gente quer justamente dar uma quantidade, uma ideia de magnitude àquele substantivo? Nesse caso, a gente deve lançar a mão de algumas palavrinhas ou termos que são extremamente estratégicos e por isso eu costumo chamá-los de quantificadores estratégicos. E isso porque, como eu disse, como os substantivos incontáveis na língua inglesa, eles não nos possibilitam essa questão de você poder utilizar um artigo ou talvez especificar em número exato quando você quer justamente dar uma ideia à pessoa dessa quantidade ou magnitude, a gente pode justamente empregar esses quantificadores para, como eu disse, contornar a situação. Alguns quantificadores: a piece of, a chunk of, a slice of, a sheet of, a pair of, a bit of, a great deal of. Então a gente pode utilizar todos esses quantificadores que eu citei aqui nesse vídeo justamente para tentar contornar essa situação. Eu posso dizer que um amigo chamado Jack, ele me deu inúmeras recomendações. Nesse caso eu posso dizer em inglês: Jack gave me a great deal of advice. Repetindo: Jack gave me a great deal of advice. Então o que eu quis dizer aqui é que Jack ele me deu inúmeras recomendações. Como nesse caso eu não posso dizer 1, 2, 3, 4, 5 recomendações, eu posso simplesmente dar uma ideia à pessoa e dizer que ele me deu diversas recomendações. Em inglês isso fica: Jack gave me a great deal of advice. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você poder acessar e conferir inúmeros outros exemplos de quantificadores estratégicos que são muito importantes para você que quer falar inglês fluente. Por exemplo, a palavra information. A gente tem a palavra informação na nossa língua. A palavra information em inglês, ela é classificada, ela é considerada um substantivo incontável. Então é por isso que a gente não deve dizer coisas como a information, não devemos dizer coisas como an information. Então como fica no caso, por exemplo, se eu quiser dizer 2, 3, 4, 5 informações? A gente pode utilizar o quantificador estratégico a piece of. Repare: Excuse me, I need 2 pieces of information. Repetindo: Excuse me, I need 2 pieces of information. Então o que eu estou fazendo aqui é pedindo 2 informações para uma determinada pessoa. Eu posso perguntar para uma pessoa que está na rua e aí eu posso especificar quantas informações exatamente eu preciso. Em inglês eu vou utilizar o quantificador estratégico a piece of. Então eu posso dizer a piece of information, 2 pieces of information, 3 pieces of information, 4 pieces of information. Então, nesse caso, eu estou justamente designando, eu estou apontando, estou revelando quantas informações eu preciso. Excuse me, I need a piece of information. Você para alguém na rua e faz justamente essa pergunta. Excuse me, I need a piece of information. Bom, pessoal, então ainda falando sobre aquelas palavras que a gente pode utilizar como artifícios para contornar a situação dos substantivos incontáveis, a gente também pode utilizar palavras como some, any, com substantivos incontáveis e também com substantivos contáveis na língua inglesa. Então você pode empregar some, any e no, tanto para palavras contáveis quanto para palavras que são consideradas incontáveis na língua inglesa. Do you need any help? Repetindo: Do you need any help? Então veja aqui que o substantivo help é considerado incontável. O substantivo coffee, ou seja, café, também é considerado um substantivo incontável. Vamos ver agora como utilizar essas palavras com substantivos que são classificados como contáveis. Você pode dizer em inglês: I've got some apples. Então o que eu quero dizer aqui é que eu tenho algumas maçãs. I've got some apples. As palavras e construções a few e many são geralmente empregadas com substantivos que são classificados como contáveis. Então você pode dizer em inglês: I have a few questions. Você quer dizer que você possui algumas perguntas. Basta dizer em inglês: I have a few questions. Já palavras como much e little são geralmente utilizadas com substantivos incontáveis no inglês.
Então, por exemplo, uma pessoa lhe pergunta sobre o andamento de alguma atividade. Ela quer saber, ei, como é que está esse serviço aí que você fez hoje? Deu para adiantar bem? E aí você pode dizer que, infelizmente, não, você não conseguiu progredir muito bem com aquele serviço ou aquela tarefa. Você pode dizer em inglês, I didn't make much progress today. Repetindo, I didn't make much progress today. A gente ainda vai falar aqui no YouTube sobre como utilizar essas palavras adequadamente em inglês, né? Como utilizar few, a few, little, como utilizar much, many, corretamente em inglês. Aqui minha intenção foi simplesmente lhe adiantar um pouco sobre como utilizar essas palavras em se tratando de substantivos contáveis e incontáveis da língua inglesa. Por exemplo, a palavra information é uma palavra que é considerada um substantivo incontável. Então você não pode dizer one information, two informations, three informations e por aí vai. Nesse caso, eu sugiro que você tente substituir a palavra information por exemplo, detail. Então você pode utilizar a palavra detalhe no plural, né? Details. Bob provided me with all details I need to make my decision. Então o que eu quero dizer aqui é que Bob ele me forneceu todas as informações, ou um sinônimo, todos os detalhes que eu precisava para justamente tomar a minha decisão. Em inglês isso fica Bob provided me with all details I need to make my decision. Então o que eu disse aqui foi que Bob ele me forneceu, ele me providenciou todas as informações ou todos os detalhes que eu preciso para tomar a minha decisão. Repetindo, Bob provided me with all details I need to make my decision. A palavra clothes. Essa palavra é um pouquinho até complicada, né, pessoal? Inclusive, eu já comentei em outro vídeo aqui no nosso canal sobre como utilizar a palavra clothes em inglês corretamente. Então, o que acontece é o seguinte, a palavra clothes, ela contém o sentido de roupas. Mas então, como dizer uma roupa, ou seja, uma peça? Eu quero falar de uma calça, eu quero falar de uma camiseta. Como dizer clothes no singular? E não existe, pessoal, a palavra clothes. Então, por exemplo, não é porque existe clothes que você vai poder dizer clothes. Ou seja, não existe o singular dessa palavra. Esse é um exemplo clássico de plural uncountable. Ou seja, é uma palavra incontável que a gente não pode variar no singular e plural. Nesse caso, é possível a gente utilizar os seguintes artifícios. A gente pode dizer a pair of, a piece of, items of clothing, articles of clothing. Então, nesse caso, eu posso justamente utilizar esses quantificadores estratégicos para tentar contornar essa situação, considerando que a palavra clothes é uma palavra que é utilizada simplesmente no plural. A palavra clothes é frequentemente substituída por clothing, quando a gente justamente quer utilizar essa variação. Então a gente costuma substituir a palavra clothes utilizando um daqueles quantificadores estratégicos ligados, associados à palavra clothing, que você vê aqui em cima como se escreve essa palavra. Então eu quero dizer que uma senhora, ou talvez até mesmo uma idosa, ela roubou 2 peças de roupas numa loja. Eu posso dizer em inglês, the old woman stole 2 articles of clothing. Repetindo, the old woman stole 2 articles of clothing. Então veja aqui que eu utilizei stole, que é o passado do verbo to steal, que significa roubar, e eu disse que a senhora, né, the old woman, ela o quê? Roubou 2 artigos, ou seja, ela roubou 2 peças de roupa. Então nesse caso eu posso utilizar the old woman stole 2 articles of clothing. Eu posso dizer, por exemplo, que há uma peça no sofá. Eu posso dizer que é uma roupa no sofá. Então, nesse caso, veja que eu estou utilizando o singular. Em inglês, isso fica there's a piece of clothing on the couch. Repetindo, there's a piece of clothing on the couch. Então, justamente fiz o emprego de a piece of e eu utilizei também articles, porque nesse caso a palavra clothes ela não pode ser utilizada no singular. E aí, eu simplesmente optei por substituir clothes pela palavra clothing e também optei por utilizar um daqueles quantificadores estratégicos. Outra dica super legal é que você, por exemplo, pode utilizar os seguintes termos em inglês: garment e também outfit. É muito comum a gente ver essas palavras sendo utilizadas no mundo da moda, mas não apenas no mundo da moda, pessoal. Quando você quer se referir a uma pessoa, a única peça de roupa em inglês, como a gente não pode utilizar clothes no singular, é possível a gente utilizar outros termos que são sinônimos, como por exemplo, garment ou até mesmo outfit. Então essas palavras são substantivos que podem ser utilizados no singular. Eu posso dizer que uma pessoa chamada Mary, ela comprou uma nova roupa para uma festa que ela vai. Em inglês fica she bought a new outfit for the party. Repetindo, she bought a new outfit for the party. Então veja aqui que outfit contém justamente aquele sentido de traje ou até mesmo de roupa.
Existem, pessoal, diversos exemplos em inglês de substantivos contáveis, substantivos incontáveis, quantificadores estratégicos que você pode justamente embutir na sua fala, na sua frase, quando você quer contornar uma situação. Então eu sugiro que você acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo para poder praticar um pouquinho mais sobre substantivos contáveis e incontáveis em inglês. Caso você tenha alguma dúvida, né, como de costume, como eu sempre digo em todos os meus vídeos, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder e vamos continuar estudando a como utilizar os substantivos contáveis e substantivos incontáveis em inglês. Espero que esse vídeo ele tenha sido útil de alguma forma. Se você gostou, por favor, não se esqueça de curti-lo e também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Thank you for watching and I hope it helps. Bye!